Olá, sejam bem-vindos ao Pod Prof, um podcast para professores transformadores. Eu sou a Carol. Eu sou a Jamara. E hoje nós estamos iniciando a nossa terceira temporada, né, Jamara? Sim, muito felizes de retornar, né? E hoje nós temos aí o que pode hoje no nosso primeiro episódio, Jamara, da terceira temporada. O primeiro episódio da terceira temporada pode inclusão, parceria e ponte. Essas três palavrinhas vão nortear o nosso bate-papo de hoje, que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para muita gente. Então fique conosco até o final. Isso, Pod Prof. Então, hoje começa a terceira temporada falando de inclusão. De inclusão. Tá vendo, gente? Tem que ficar até o final. É um tema que tem, assim, sido muito desafiador para a comunidade educativa, né? E essa comunidade educativa, a gente pode incluir tanto os educadores, as crianças, os jovens e as famílias, né? Os gestores. Então, toda a comunidade tem sido convidada a refletir sobre essa questão da inclusão, né, Jamara? Sim. E hoje a gente trouxe aqui uma pessoa especialista muito importante que fala sobre o assunto, né? Que traz aí, que faz um trabalho, que contribui, né, muito para a sociedade, né? Que contribui muito para essa comunidade educativa como um todo, nessa linha da inclusão, que é a Priscila Batilli, que está aqui conosco. Obrigada, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. É um presente ter essa oportunidade de falar mais uma vez sobre inclusão. Bom, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, vamos começar, Carol? Vamos. Então, vamos lá. Eu acho assim, Priscila, você podia se apresentar, contar um pouco de você hoje, mas um pouco da sua história também, né? De como você chegou até aqui, para as pessoas entenderem aí o seu contexto. Perfeito. A minha relação com a educação é muito interessante porque é como se eu fizesse realmente uma viagem. Porque a partir de uns 4 anos de idade, eu já era uma criança que eu já estava dentro da sala de aula, me sentindo totalmente desconectada com tudo que acontecia lá dentro. Então, eu era aquela criança que quando tinha as rodas de conversa, eu estava correndo, eu estava fugindo, porque nada daquilo fazia sentido. Só que eu só tinha 3 anos de idade. Quando o tempo foi passando, que cada vez mais é sido exigido de nós uma habilidade maior, aí que eu ficava fugindo da sala. Então, eu estava lá na educação infantil, por volta ali de 5, 6 anos, eu fugia para os anos anteriores, mas como eu era muito pequena, os professores achavam que era coisa de criança. E imaginavam que em algum momento ia ter um clique e que as coisas iriam acontecer. E por volta dos 9 anos de idade, eu tive o diagnóstico de lateralidade cruzada. E aí foi quando foi compreendido o porquê que eu vivia daquela forma, por que nada fazia sentido, por que eu me sentia tão desconectada dentro do ambiente escolar. E a lateralidade cruzada nada mais é do que uma limitação na parte ocular muscular. Então, quando as pessoas olhavam para mim, aparentemente, eu estava apta. Só que quando eu estava na sala de aula, quando os estímulos eram passados para mim, eu não conseguia fazer a decodificação, porque as letras invertiam, eu tinha todos os sinais de uma criança com transtorno de leitura e escrita. Todos eles. Então, eu invertia, eu fazia aglutinação, eu não conseguia fazer uma leitura porque eu pulava palavras, pulava linhas. Então, eu estava na sala, mas para mim era um transtorno absurdo, porque nada fazia sentido, as pessoas não entendiam, porque quando me pediam para ler, eu não conseguia compreender, eu tinha dificuldade na leitura, então, enfim. A minha vida escolar foi bastante desafiadora, até porque os professores naquela época tinham poucas ferramentas e conhecimento, né? Nem existia psicopedagogia, né? Então, esse olhar para a aprendizagem ainda estava caminhando no sentido das dificuldades. E a partir dos 9 anos foi algo que foi muito significativo para mim, porque eu tive que ter a consciência
da dificuldade que eu tinha, porque eu precisava fazer parte daquele processo. Então, eu tinha que usar o oclusor, porque o meu olho esquerdo era o dominante, a minha mão direita era dominante. Então, quando eu usava o oclusor, eu tapava aquele olho para que esse olho aqui pudesse exercitar. Então, aquilo tirava um pouco a minha noção espacial, dava dor de cabeça, eu usava óculos, eu tinha que lidar com a situação de estar diferente dentro da sala de aula. Então, eu vivi várias experiências em que ficou ali registrado no meu processo de aprendizagem a lidar com olhares diferentes, a me sentir diferente no ambiente, a ouvir questões. Ai, a Priscila é burra, porque naquela época ainda se falava assim, né? Não quero fazer atividade com a Priscila porque ela não contribui, ela não participa, então ela fica aqui de café com leite. Então a minha infância tinha muito esse contexto. E junto com isso, eu tenho uma mãe que é deficiente física, ela teve paralisia infantil aos 3 anos de idade. Então, a gente sempre viveu nesse contexto, onde tinha, né, ela, uma pessoa que nitidamente a gente percebia visivelmente a limitação, e o meu a gente aparentemente não percebia, mas a gente foi descobrindo. E com isso, olha como é interessante, com 9 anos de idade, mesmo eu tendo as minhas dificuldades, eu morava em apartamento. E eu brincava de escolinha, mas eu queria ser a professora. Olha que interessante. Eu já estava ali envolvida nesse processo e eu já fiz o magistério com muita convicção. Então, eu passei pelo magistério, fiz a pedagogia e aí depois eu fui fazendo todas as formações, tanto na área da psicopedagogia, que para mim também foi algo que mudou completamente a minha percepção na área da educação, porque eu comecei a olhar para o sujeito além do sujeito, sabe como é que é? Então, além do conteúdo, além dos desafios, né? além isso. E aí você conseguir entender quem é esse sujeito, né? Como é que é a dinâmica familiar? Além do funcionamento orgânico dele. E, diante da minha trajetória, porque eu fui professora, eu fui coordenadora, eu fui orientadora, trabalhei por mais de 15 anos em clínica, sendo psicopedagoga. E na clínica foi quando eu identifiquei que, por mais que nós façamos um trabalho de excelência com as crianças, a parceria ela é fundamental. Então, mesmo eu orientando a família e mostrando para elas, até quando parecia ali uma disfuncionalidade nas ações e você vai explicando a razão de fazer algumas adequações, quando não havia uma parceria com a escola, ficava capengo o trabalho. E ali eu descobri que seria necessário, era importante eu abrir mão do consultório por aquele momento, deixar por hora o trabalho tete a tete, que era incrível. Eu achava assim uma delícia estar no consultório junto com as crianças e adolescentes. E então desbravar e dar palestra, ir para as escolas, orientar os educadores, mostrando para eles a importância deles no processo da educação, a validação deles, principalmente a própria identidade, por incrível que pareça, tem muitos professores que eles se perdem nesse processo. Até hoje, o próprio psicopedagogo institucional, ele ainda tem confusão de qual é o seu papel. E nessa disfunção, e quando é trazido para eles a ter uma prática de, fugiu a palavra, mas quando dá um cargo que não é dele, sabe? Desvio de função. Ele ali muitas vezes, até por própria insegurança, ele aceita, ele deixa de exercer o que é preciso, e aí ele vai exercer o trabalho de outro, e aí a gente começa a perceber que essa falta de identidade interfere total no processo educacional, inclusive na inclusão. Então, a clareza de quem eu sou, como eu devo me posicionar, a importância da integração de todos, professores da sala de aula comum, professores do AEE, quando a escola não tem AEE, ter essa parceria, tendo ou não, com os especialistas, havendo essa validação desse trabalho em conjunto, a família, os educadores, e aí tem um ponto, a comunidade escolar. Por quê? Se esse sujeito chega na escola, imagina, a família está envolvida. Então, ela trabalhou a previsibilidade com seu filho com autismo. Então, ele está ali, preparado para ir para a escola. E a família explicou o que vai ter, fez a rotina ilustrada, deixou tudo claro para ele. Ele vai pronto.
Só que quando o rapaz que recepciona lá na entrada da escola, se ele não entende esse aluno, se ele não conhece, traz uma abordagem que não favorece, ali o aluno pode se desregular e perder. E aí ele já chega desregulado e já chega ali numa disfuncionalidade dentro da sala de aula que poderia ser evitada. Então, quando você envolve a escola toda mostrando a responsabilidade e a importância de cada um em entender, além do diagnóstico, mas como é que esse sujeito funciona e como é que essa família também funciona, sempre no lugar da ética para entender e saber como conduzir, é o melhor papel. Então, o que eu entendo? Essa minha trajetória, né, que eu tive de ser uma criança de inclusão, uma filha com uma mãe com uma limitação, depois eu fiz a minha trajetória no espaço escolar onde eu vejo a dinâmica, o pesado, as exigências, a parte da cobrança do conteúdo, e aí o professor fica naquele desespero, meu Deus, eu tenho que fazer o PEI, mas agora como é que, né, que a gente vê que essa é uma dor latente, como é que faz, eu vou fazer essa quantidade, eu vou deixar então o professor do AEE fazer, porque ele é responsável pela inclusão e não eu. Então ainda se tem muitas questões para serem desmistificadas e para ser trabalhado a mentalidade inclusiva, a responsabilidade de todos. E aí agora quando eu fiz assim com as mãos, é essa sensação mesmo, é da gente dar as mãos, todos nós, entendendo a nossa responsabilidade, a nossa importância, para que juntos façamos um trabalho de excelência. Então esse é o meu objetivo hoje, junto com os professores e as famílias. Sim. Ah, Priscila, e você falando, eu pensei muito sobre essa dificuldade que muitas vezes acontece das pessoas entenderem o que realmente é uma escola inclusiva, né? Tem algumas percepções assim de que a criança precisa de um espaço que atenda aquela especificidade dela e não, às vezes, a escola, né, regular vai conseguir atender isso, né? E hoje a gente sabe que, por lei, as escolas têm como obrigação ser inclusivas, né? E como é que você vê isso, né, esse conceito de inclusão, né, para poder esclarecer isso para a comunidade? Certo. E é incrível te ouvir, porque eu fico aqui vendo o rostinho das minhas professoras trazendo essas dores e essas confusões e esse posicionamento, como me colocar e entender. A escola, ela tem que ser inclusiva, a escola é inclusiva, o que isso quer dizer, né? Então, o que é importante a gente entender? Nós estamos lidando com seres humanos. Então, a partir do momento que a gente tem um olhar humano, e aí é o ponto de ter um olhar humano, que é olhar além da deficiência e da dificuldade, que aí é onde a psicopedagogia me ensinou. Eu tive a oportunidade de ser aluna da Alicia Fernandes, quando ela vinha a Brasília, porque ela faleceu em 2015, né, de fevereiro de 2015, e aí nessa formação ela é como se ela tivesse aberto a minha mente de ter a oportunidade de enxergar o sujeito na sua completude, sabe? Então, a pessoa tem uma limitação, e é muito interessante falar sobre isso, porque lá no consultório, quando eu atendia as crianças, só de olhar o olhinho dela, eu já conseguia me conectar e entender a dor dela, por eu já ter vivido. Então, você vai fazendo essas conexões de compreensão e de leitura pelo comportamento, mas você precisa desenvolver esse olhar. Mas tem um ponto que faz toda a diferença. Quando você vive essa realidade da neurotipicidade ou alguma deficiência próxima a você, inevitavelmente você já desenvolve esse olhar. Quando o professor ele não tem ninguém na família, é mais difícil, porque ele precisa aprender. Então, quem é gestão, quem está nessa responsabilidade de orientar os seus professores, precisa ter esse refinamento de percepção que nem tudo é óbvio para todo mundo. Sim. Porque as leituras, elas são subjetivas, sabe? E aí, qual que é o grande ponto? Se você tem esse olhar singelo, específico ali, onde você consegue perceber, junto com uma escutatória, você consegue ir além.
próprio Régio Emílio traz isso para nós, né? Então ele fala até sobre a Constituição Federal. Não é só você aceitar o direito da criança estar numa escola, é dar o direito de igualdade de condições. E dar o direito de igualdade de condições não é fazer a mesma coisa, mas a partir do momento que eu entendo a limitação no meu aluno, eu percebo como eu vou trabalhar esse conteúdo que eu estou ofertando para todos para atender a necessidade específica desse estudante. É aqui que entra a equidade. A equidade. E aqui é onde a gente vê que é o desafio, onde às vezes os professores se perdem na hora de fazer as adaptações, na hora de elaborar o PEI. Então, se você tem esse olhar, primeiro, entende o seu aluno. Você tem que ter o conhecimento técnico do que é uma criança que tem aquele transtorno, aquele adolescente que tem aquela deficiência. Porque não adianta você só querer amar, eu gosto de criança e eu vou ser contratada. Não é sobre isso. É saber fazer, é técnico, é conhecimento. E uma vez que você tem a técnica, você tem que, junto com isso, desenvolver o seu olhar, a sua escutatória, o seu acolhimento, você ser humano, para que você seja empático, porque é nesse entre que a vinculação acontece. E é aí, nesse espaço, que a gente dá o aprendizado. Porque, veja, é nessa interação que a gente tem aqui, nesse campo que está entre a gente, que tudo acontece. Porque quando eu falo, vocês estão processando com o conhecimento prévio que vocês têm, com toda a simbologia, significado. Então, não diz só respeito a quem dá a informação, mas a todo o seu repertório. Então, quando o professor entende isso, quando ele traz o conhecimento, ele não vai achar que o conhecimento dele é o suficiente. Eu tenho que entender o seguinte, eu trago o conhecimento. Agora, deixa eu ver, o que você está aprendendo do conhecimento que eu estou dando para você? Porque é nessa interação da devolutiva que eu vou monitorar o teu aprendizado, que eu vou ver em que nível você está, o que você captou, o que você não captou. E é aqui que as coisas vão acontecendo e que a criança vai se desenvolver. Então, eu acredito que a escola inclusiva primeiro, trabalhar a mentalidade do professor. Não adianta a gente pensar, às vezes eu sou chamada pelas escolas, Pri, vem dar uma palestra, fala sobre o PEI, sobre adaptação. Eu falo, posso falar e eu amo falar sobre esses assuntos, mas me fala uma coisa, como é que está o processo de inclusão na sua escola? Como é que está a mentalidade? Os professores, eles já têm ações, eles já têm uma empatia com o aluno. Como é que eles falam sobre o aluno? Eles falam do diagnóstico ou falam do nome da criança? Porque parece besteira, mas não é. Então, quando você percebe esses detalhes, você já entende o funcionamento da escola, e aí a gente precisa, quando a escola ainda não tem uma prática inclusiva, que a prática inclusiva é o dia a dia, é permitir o conhecimento, a autoria do aluno poder ser quem ele é, nas condições que ele tem, e fazer acontecer diante daquilo que você propõe. Só que qual é o desafio? Muitas vezes, a falta de estrutura e a falta de conhecimento. Esses são os maiores impeditivos hoje, e eu posso colocar para vocês de forma nacional, que a gente percebe que é o desafio maior. Perfeito. Eu fico cheia de perguntas, cheia de questões, né? Porque a gente que atua dentro da escola, né, vê na prática ali vários desafios. E você falou sobre a questão de todos os profissionais da escola, a comunidade como um todo, ter esse olhar inclusivo, né? Isso faz muita diferença. E é muito desafiador porque a gente não tem uma constância, né, às vezes, em alguns lugares, né, não tem uma constância de profissionais, então chega uma profissional nova e você ter que fazer toda essa formação, né, com a pessoa. Então, é um processo muito complexo, né, dentro da escola, para ter todo mundo alinhado ali, essa cultura, né, inclusiva, essa postura inclusiva dos educadores em geral. E aí, realmente, você, como uma pessoa especialista que vem para dentro dessa instituição, das instituições, ter esse olhar ampliado, né? Eu acho que faz toda a diferença. E aí me vem essa pergunta, como isso pode acontecer? Qual é o primeiro passo que uma escola pode dar? Né? Você falou dessa questão dessa mentalidade, dessa mentalidade, né, inclusiva. Você vê o primeiro passo para transformar essa mentalidade. O que seria, assim? Uma formação constante. Ainda se tem muito a cultura
de trazer o conhecimento nas semanas pedagógicas. Então, fica muito estanque. Então, temos encontros 2 vezes no ano, onde os profissionais vão às escolas, e aí não se mantém. Então, o que é seria... Eu brinco muito com meus alunos que eu falo, né? Então, a gente tem o real e o ideal. Então, eu vou trazer para vocês, primeiro, o que é o ideal. E aí, cada um, dentro da sua realidade, vai vendo ali, tentando equalizar o máximo. E aí Por faz quê? o possível, né? Isso. Porque qual que é o grande ponto? Às vezes, a gestão tem ali uma excelente desejo e vontade de trazer o conhecimento para os seus professores, mas não há uma constância. Se a gente for falar de educação inclusiva, a gente vai falar da década de 80 para cá. Ainda é muito recente. Ainda se tem muitos professores que acham que o objetivo dele estar na escola é trazer conteúdo. E não é mais sobre conteúdo, é habilidade, é autoria de pensamento, é independência. É o aluno ser protagonista do seu processo, é sobre isso. Mas se o professor ele não entende isso, ele acha que o objetivo dele é passar conteúdo. E aí é onde ele se perde. Então, se a docência ela já tem algo que ela já se organiza durante ali no início do ano, ou a partir de agora a gente vai ter encontros ali quinzenais, trimestrais, enfim, o que for possível ser feito para trazer a formação e ser monitorado. Porque, veja, se todo o processo de aprendizado da criança exige da gente, primeiro a sondagem, primeiro você conhece o aluno, coletando as informações por meio da anamnese, fazendo a sondagem da aprendizagem, faz o estudo de caso, define o PEI ou o PAE e cria todo o seu plano junto àquele estudante. Esse é o nosso processo. Ok. Se a gente faz toda essa articulação e depois o próprio monitoramento direto para poder acompanhar, por que com o professor a gente não monitora e não mantém? É incoerente. Porque se a gente já entendeu que com as crianças e os adolescentes funciona assim, para que eles avancem, como é que eu quero que o professor avance se eu não mantenho e não sustento isso? Então se perde. Então, às vezes, o professor, e isso eu coloco para vocês com muita tranquilidade, tem muito professor querendo fazer acontecer, mas eles se sentem muitas vezes amarrados. Às vezes, eles não têm gestão que dá o suporte, que não tem conhecimento da área. Ele tem, mas o gestor não tem, e o gestor não entende aquilo que ele fala. Ele não tem instrumentalização para poder executar o que gostaria. Então, tem cada realidade. Ou então não tem profissionais de apoio para poder dar o suporte naquela situação. Sim. E aí, quando você, primeiro, tem o conhecimento de causa, então o gestor ele entende, esse aluno ele precisa de um profissional de apoio. E esse profissional de apoio, ele não tem condições de ficar com 5, 6, 7 crianças. Ele está aqui hoje supervisionando um autista nível 3 de suporte, que depende dele para tudo. Como é que esse profissional de apoio vai sair daqui e vai ajudar mais outros 2, 3 alunos? Esse aluno entra em crise, desorganiza a sala toda, ninguém sabe o que fazer, aí liga para a mãe. Porque o jeito é o quê? Pensa, vamos retirá-lo do ambiente. Só que não é esse é o movimento mais assertivo. Existem protocolos a serem adotados para se chegar aqui. Então, qual que é a maior questão? Falta de conhecimento. Porque se isso tudo já está pré-determinado, se você já sabe que você tem que criar uma rede de trabalho preventiva, é como se fosse assim, a gente não faz na escola aquele teste de incêndio, mas todo mundo... É sobre isso. Então, você já tem que ter os protocolos prontos. Por quê? Porque quando você achar que vai ter um incêndio, você já fala, opa, peraí, é esse aqui, ó, puxa da gaveta, é esse aqui o procedimento, é esse outro procedimento. Aí, qual que é o problema? Só querem apagar o incêndio, imaginando assim, não, quando acontecer a gente resolve. Só que a escola acontece todo dia alguma coisa. E aí, o que acontece? A exaustão, o cansaço, o pensamento, será que eu devo continuar? E é aqui que é onde a gente entra para falar, vale a pena, vamos embora. Se um dia sua luzinha apagar, olha para o colega aqui na nossa rede de apoio que vai ter alguém que vai estar acendendo a sua luz. A gente não pode desanimar e a gente não pode desistir, porque existem pessoas que dependem da gente. Sim. As crianças e os adolescentes, eles estão nas escolas. O IBGE... de 2024, que é o mais recente, já tem uma comprovação de mais de 2 milhões de crianças neuroatípicas. Desculpa, neuroatípicas não, de inclusão nas escolas, sendo que 92% estão nas escolas comum. O restante estão nas escolas especializadas. Então, veja, a quantidade de crianças que precisam de suporte
E a pergunta é, em que condição essas crianças estão? Em que condição a gente coloca os professores para poder estar ali junto a esses sujeitos? Então, esse é o ponto que a gente precisa realmente olhar, até para que o professor entenda, ok, então esse é o protocolo que eu vou articular, mas eu tenho aqui do lado um profissional de apoio, eu tenho uma sala mais reduzida, eu tenho estrutura, eu tenho funcionamento, então eu consigo executar. O que muitas vezes gera dor é a utopia de trazer o que precisa ser feito, é onde o professor olha para o lado e se vê sozinho. E aí vem o peso. Percebe? Eu penso também na questão dessa sobrecarga do professor, porque a gente recebe, as crianças são muito heterogêneas, né? Cada um, mesmo dentro da mesma deficiência, né, tem toda uma individualidade. E além de serem deficiências diferentes, né? E aí eu fico pensando, como que o professor vai se apropriar de tantos aspectos técnicos, né, sobre cada tipo de deficiência para poder atender, ter condições de atuar, né? E aí você trouxe essa questão da formação continuada, dessa formação continuada como é essencial, né? Mas às vezes o ideal não é o possível, né? Ali. E eu fico pensando como resolver essa questão, né? Porque toda hora aparece alguma coisa nova, né? Alguma questão, alguma deficiência ou uma forma de atuar. A criança, né, chega com questões diferenciadas e que a gente às vezes se sente numa situação de não conseguir acessar ali, conseguir ajudar por conta de não ter o conhecimento. E quais são você falou das formações, e eu tava pensando aqui, quais são as formações básicas, assim, que você pode trazer até a título de informação mesmo para os professores? Olha, formações básicas, lógico, tudo parte de uma humanização, né, daquilo que você só doa para o outro, aquilo que você tem, o olhar atento, a escuta. Então, tudo isso passa pela humanização, né, pela sua humanidade também, porque a gente lida muito, não só com as crianças neuroatípicas, mas com todas as crianças também passando primeiro, eu acho que pela humanidade, né? Perfeito. E outra questão é o conhecimento técnico. Aí, assim, até pra gente conseguir catalogar aqui, né, Carol? A gente precisa, o básico hoje para um professor de conhecimento técnico, ele precisa disso aqui. Porque as outras coisas vão acontecendo no dia a dia, porque a mesma criança que tem esse diagnóstico, é o mesmo diagnóstico, mas essa a gente vai precisar lidar de um jeito, essa a gente vai precisar lidar de outro, mas a base, assim, a base. Então, quando você faz essa pergunta, ela se torna um pouco generalista no seguinte sentido, porque pela minha caminhada, eu identifico aí uma diferença do funcionamento dos educadores dependendo do segmento que ele se encontra. Né? Então, quando você fala muitas vezes de um professor do ensino médio, do ensino fundamental 2, eles estão muito na parte técnica do conteúdo, especialista daquela área. Sim. Quando você vai para educação infantil, Fundi 1, o professor ele já tem uma abertura maior para poder estudar uma psicopedagogia, uma neuropsicopedagogia, neurociência. Então, ele vai expandindo a mente para poder entender o seguinte: eu preciso entender o funcionamento do cérebro, primeiro ponto. Como é que esse cérebro funciona? Porque quando você entende o funcionamento do cérebro, você consegue fazer as relações entre as neurodiversidades. Até porque muitas crianças e adolescentes, eles têm as comorbidades. Então, tem sinais que perpassam entre um campo e outro. Então, só de você refinar o seu olhar, você bate o olho e você já vai percebendo. Só que a gente precisa ter também essa sensibilidade que, quando o diagnóstico ele não é determinante, porque você pode ter dois alunos que tenham ali, por exemplo, T21, e não necessariamente os dois alunos vão ser idênticos na síndrome de Down. E nem por isso você vai ter que agir igual. Parece óbvio, mas ainda não é. Entende? Porque eu vejo professores que chegam para mim e ele descreve assim: Priscila, como que eu vou lidar? Ele só traz o diagnóstico para mim. Aí a primeira pergunta: qual é o nome da criança? Me conta um pouco mais sobre as habilidades dela. Eu quero saber o potencial que ela tem, porque é a partir daqui que a gente vai começar o próximo passo. A diferenciação.
E agora me fala as Enxergar inabilidades. as habilidades, né? Entende? Porque é até uma quebra de paradigma no seguinte aspecto. Quando eu identifico que aquele estudante ele tem uma limitação, o foco fica na limitação. Só que se você ficar na limitação, onde é que entra o desejo, a curiosidade e a vontade de aprender? Eu tenho que partir do que ele gosta. Então eu quero saber o que é interessante para ele e o que ele já sabe fazer. Porque eu, como aluna, ex-aluna de inclusão, vamos dizer assim, eu me recordo nitidamente no ambiente escolar, o professor chegando, me fazendo uma pergunta, e eu já imaginava, gente, o que esse bicho-papão tá vindo aqui falar para mim? Porque eu já me bloqueava na hora, porque eu já sabia que o que viria já era difícil para mim. Então, se eu já sei que isso acontece, eu já entendo o seguinte, eu tenho que vir por um outro percurso, para que eu faça uma abordagem diferente, crie a vinculação, crie ali uma relação, ele autorize. Vocês sabiam que o processo de aprendizagem, ela perpassa pelo campo da autorização da fala do outro? Então, a Alicia Fernandes, ela fala sobre isso. Vamos lá. Às vezes você está com um professor que ele é incrível, ele está ali ministrando uma aula, ele fez uma aula maravilhosa. Só que você olha para ele e fala, nossa, a voz é igualzinha do meu tio, que é insuportável. Aí você já viaja, você já saiu da aula. Entendeu? Sim. Você já se perdeu, já se desconectou ali, você já não faz mais sentido nada daquilo. Então, quando... E quem está aqui não tem ideia. Mas se ele tiver a percepção de olhar no seu corporal e perceber que você foi, é o momento dele criar uma nova estratégia. Que a gente fala também dos estilos de aprendizagem. Então, é esse corporal que a gente tem que ver para perceber. Então, a gente tem que ser artista, Sim. a gente tem que ser um pouco de dançarino para saber um momento eu tenho que ir para frente, uma hora eu tenho que recuar, uma hora eu tenho que escutar mais, outra hora eu tenho que falar mais. O professor fala muito, você vê, a gente não para de fazer, dá um microfone, não para de falar, né? Então, tem hora que a gente tem que parar de falar. Escutar. Eu tenho percebido isso, que essa formação para esse professor que tem essa escuta atenta, mas uma escuta que é muito mais ampla do que só escutar a audição, né, com a audição, mas escutar a perceber as formas de expressão, né, nas diversas formas de linguagem, dos sentidos, né, os usos de todos os sentidos, perceber como é que ele se comporta, perceber como ele se movimenta, como é que as expressões faciais. Às vezes, imagina pensar num bebê, né, que não se comunica às vezes oralmente de uma forma clara. E como que você percebe esse bebê? Você não vai fazer um protocolo igual para todos os bebês, né? Precisa ter essa escuta, esse olhar atento. Então, eu vejo que isso, às vezes, é o ponto inicial principal, né, para abrir saber os marcos do desenvolvimento. Porque entender pelos marcos também. do desenvolvimento, você então não tem como Piaget, Vygotsky, Vallot, essa turma toda, Emília Ferreira, você tem que ter um mínimo de conhecimento, mesmo sendo do Fundamental 2, mesmo sendo do ensino médio, porque esse conhecimento a gente tem quem é pedagogo, mas muitas vezes eles não têm, e é ali onde se perde. Sim. Percebe? E aí quando você vai e adentra, vai para neuropsicopedagogia, vai para neurociência, e aí você começa a estudar educação especial mesmo. Fazer uma formação específica. Por quê? Porque hoje os alunos estão com a gente. Não é mais uma vontade, assim, você falar, hoje eu escolho esse aluno tal. Não, ele está com a gente. Ele faz parte de nós. Então, estamos todos aqui. É muito interessante, eu estava um dia desse num ambiente público e você olha para o lado, quem usa o cordão, você identifica e você está vendo cada vez mais pessoas neuroatípicas ao nosso redor. Então, pode ser que ela seja nível 1 de suporte, por exemplo, ou tenha ali uma inabilidade que não seja visível, mas ela está entre nós e a gente não tem ideia do esforço que ela faz para estar entre nós. Sim, sim. E esse é o ponto que a gente tem que estar o tempo todo se vendo e observando. Sim. Né? Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro aqui, da escrita dele, do processo criativo, porque a gente só trabalha com quem escreve livro, já falei pra você também. A gente ganhou, né, da Priscila, sim. o livro que ela trouxe, Mãe de Autista, Saiba Como Potencializar o Aprendizado do Seu Filho. Interessantíssimo, né? E queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o livro e sobre o alcance dele. Sobre a influência dele, né, certo. Na nossa comunidade também. E esse livro, ele surgiu de uma necessidade das dores das mães. E como hoje eu trabalho como ponte, então eu entendo o seguinte, o meu papel hoje é
Então, a gente tem aqui as famílias que muitas vezes até entram em embate com as escolas, achando que a escola não está fazendo o suporte como deveria, ou a escola traz a dor de que a família não acompanha, a família não medica, a família não vai às reuniões. Então, ainda existem essas questões. E eu entendo que a ponte, ela precisa mostrar a importância da união, da parceria desses pilares para que a gente possa fazer inclusão. E na minha rede social, muitas mães foram chegando e trazendo as suas dores. E como eu tenho um trabalho muito específico também com os educadores no Clube dos Professores Inclusivo, e eu escuto muito também as dores deles, o que eu decidi? Fazer um guia, que é algo prático, fácil de compreensão, então ele é bem didático, para que quanto mais a família entenda o funcionamento do seu filho, ela consiga compreender a necessidade de ter mediações assertivas em casa, porque esse sujeito passa muitas horas com a família. Sim. E a gente tem muitas mães e pais que não sabem o que fazer, como lidar. E eles precisam de um manual, de um processo que dê um direcionamento. Então, o objetivo desse livro é explicando o funcionamento de um sujeito com autismo, quais são as questões mais latentes que a gente percebe nesse funcionamento que podem influenciar no processo de aprendizagem e como que eles podem já criar recursos, mediações, posturas, falas, entendendo aquele comportamento que às vezes é uma reação de um procedimento que precisa de um ajuste, e ao ser ajustado, aquele sujeito vai dar mais daquele comportamento que a gente deseja dele. Então, esse livro, ele veio com esse desejo, e a minha intenção é fazer o próximo para mães com TDAH, com filhos com TDAH. Então, eu quero fazer uma coleção falando sobre TOD, falando sobre várias... Como se fosse um guia. Isso, para que eles tenham essa referência e tenham essa base, e para os professores, que os meus alunos eles têm acesso, porque eu dou de presente para eles lá no clube, o que eles... Qual que é o nosso maior objetivo? Instruir as famílias nas reuniões. Então, eu coloco para eles, a escola precisa abrir as portas para os pais. A gente entende que tem pai que é difícil, tem família que é complicada, a gente sabe disso. Mas muitas vezes esse complicado ele vem até como proteção. Então, se você traz, né, se você mostra e quebra esse comportamento até para mostrar, eu também sou vulnerável, eu também às vezes fico aqui um pouquinho perdido. Sim. E aí é nesse lugar que a gente consegue se conectar. Porque o ponto maior nosso é esse. É fazer, né, essa intersecção para que a gente caminhe juntos. Então, esse presente para vocês. Gente, maravilhoso. Que vocês possam aí fazer uma boa leitura e colocar em prática. Vamos nas escolas. Sim. Com certeza, vai ser o nosso guia também, né, Carol? Isso. E você traz pra gente também, né, como presente, gente, aqui um material, né, que você constrói, né, Priscila? Queria saber um pouco mais sobre isso. Esse material incrível que você também nos presenteou para a regulação das crianças autistas, né? Então, como é que... Fala um pouquinho sobre esse trabalho que você também desenvolve e contribui, né? Certo. Então, nessa escutatória, junto com as famílias e também aos professores, a gente vem percebendo uma dificuldade muito grande em como lidar com os alunos desregulados. E aí, o grande ponto é entender essa desregulação, os gatilhos que geram, porque muitas vezes o professor ele está vendo o comportamento pelo comportamento, mas falta o conhecimento de entender o que está por trás daquele comportamento. O que será que eu posso mudar no meu ambiente para tornar mais acolhedor para aquele estudante se sinta mais adequado, adaptado e tranquilo. E a gente traz esses materiais, esses objetos sensoriais para poder, uma vez que você vai identificando que aquele aluno pode vir a entrar em crise, ele já ter acesso a esse recurso para que ele possa se autorregular. Então, ele é um material que o ideal é que ele fique até na mochila. Então, o aluno ele pode levar para casa, ele leva para o consultório, entende? Para que ele utilize cada objeto desse, tem um nome, tem uma função, tem um objetivo
específico para trabalhar nessa questão que ainda é um desafio, Sim. né? Lidar com essa questão da desregulação. E não tem uma fórmula mágica, né, Priscila? Também. Sim. Aí vem o ponto, é entender. Dentro até da formação que eu dou sobre crises e manejo de crises, a gente traz ali mais de 50 possibilidades de mediação. Por quê? Você vai fazendo testes. Sim. Porque você tem que observar, olha, para fulano Que funcionou. funciona E melhor. vai recalculando a rota, né? Isso, é essa. O que eu entendo? O professor ele não pode ter rigidez cognitiva. Forma Ele nenhuma. tem que ter a flexibilidade para ele entender esses funcionamentos. Sim, com certeza. Né? Ai, maravilhoso. Gente, a gente poderia ficar aqui horas. É um eu acho assunto que gostoso, é né? muito e bom. é gostoso e é um assunto que ele é muito urgente, Sim. né? E a gente, por mais que a gente busque e estude e faça formações, me parece que a gente tem que estar sempre ali, né? Dia após dia, fazendo acontecer para o melhoramento do dia a dia daquela criança e para crianças de inclusão e para as outras crianças também, né? Porque quando estamos em uma sala de aula que a gente tem Criança típica, crianças, perfeito. né, neurodivergentes, a gente também precisa pensar nas crianças que estão ao redor também, né? E só um detalhe sobre isso que é tão assim importantíssimo a gente falar, que as famílias também, os pais de crianças típicas, entender Sim. esses funcionamentos, porque a gente vê casos de crianças que são excluídas de festas, de aniversários, de grupos que acontecem de confraternização, porque a mãe não quer que aquela criança esteja em convívio, porque ela se desregula ou acontece qualquer comportamento. Então, assim, se a gente for sentar mesmo e conversar, a gente tem aqui muito milhões assunto. de assuntos. São vários episódios. São muitos, sabe? Pra falar Porque tem sobre. muitos casos, tem muitas facetas. Agora, tem um ponto que eu recordei de uma pergunta que você fez, que eu acho que é um grande diferencial. E eu só aprendi de uns 6 anos para cá, que é a importância da gente estudar leis e a legislação, a inclusão, a lei de inclusão, que é tão recente, que é de 2015 para cá. Porque o professor, quando ele entende os direitos, não só dele, que é importantíssimo, mas é entender sobre os direitos que os alunos têm. Não há esse desgaste de ficar negociando o que eu tenho que fazer, o que tem que ser feito. O que é meu papel, o que não é. Isso. Que você já sabe. Não tem que discutir, isso já está vencido, Sim. percebe? E ainda se tem muito esses bastidores de negação, de desgaste, ou documentos que são feitos só para engavetar, sabe? Então, agora como os decretos chegaram dia 8 de dezembro, dizendo muito claro sobre o PEI, o PAE, estudo de caso, essa aí é onde a gente tem que agarrar e fazer acontecer, mas tem que dar formação, tem que dar estrutura, senão o professor pira. Então, o que a gente Sabe? precisa hoje, falando sobre esse tema de inclusão no nosso episódio, é principalmente a formação. Perfeito. Né? Estudar e entender que cada criança, apesar de ter o mesmo diagnóstico, elas são independentes e cada uma eu preciso ter um olhar diferente para elas, né? É um desafio muito grande, mas nós temos pessoas como você, né, Priscila, para nos apoiar e ajudar a gente no dia a dia também de escola, de sala de aula, entendendo que inclusão a gente faz todo mundo junto, né? Perfeito. Então, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui Eu que com a gente. agradeço. Foi uma honra e um grande prazer. Com certeza teremos outros momentos também, Priscila, com você aqui, porque eu acho que é um assunto que gera muita polêmica, gera também curiosidade, mas mais do que tudo, para nós professores que buscamos uma transformação na nossa comunidade, eu acho que traz uma inquietação. Perfeito. E aí a gente precisa de pessoas como você para caminhar junto com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Nossa, eu chego a tô arrepiada, sabe por quê? Porque eu acho esse assunto, além de fato muito desafiador na prática, eu acredito tanto, sabe? Porque eu sou esse sujeito, entende? Então eu sou esse sujeito que tive a oportunidade de ter educadores que acreditaram. Sim. E é essa bandeira que eu levanto. Então, incrível. poder falar sobre isso e poder ver crianças se transformando por ter profissionais também estudando, se profissionalizando, fazendo a diferença, isso muda vidas. Então eu entendo que o educador ele tá na área da saúde também. Sim. Quando a gente olha para esse lugar que aquele sujeito que muitas vezes estava como desacreditado, sem potencial nenhum, tem ali um educador que olha para ele e fala: vambora, eu vou com acredito em você. você.
a gente consegue. Enxerga o potencial, isso. não só o diagnóstico da Isso é incrível. sobre da Caminhar dificuldade. junto. É Né? sobre isso. Muito, muito, muito obrigada. Viu? Obrigada pelos presentes. A gente vai Ai, eu divulgar amei. também no nosso canal também o seu livro e todos os outros que você ainda vai escrever, né? E a gente conta com você aí. Estou à No disposição de Distrito vocês, Federal porque e esse no país assunto inteiro. é incrível, né? Muito, isso muito, muito mesmo. obrigada. Eu que Então agradeço. estamos Gente. encerrando o nosso primeiro episódio e estamos fechando abrindo com chave de ouro, né, Carol? Nosso primeiro episódio da terceira temporada do Pod Prof, com um assunto que realmente a gente precisa discutir bastante. Então, muito obrigada pela presença de vocês com a gente. Obrigada, Priscila, de novo. Foi um prazer ter você conosco. Obrigada. E é isso, né, Carol? É isso. Curte, comenta, compartilha, arrasta pra cima. E até o próximo episódio, gente. Isso. Obrigada, Priscila. Beijo, Foi tchau, ótimo. tchau. Beijo, Tchau, tchau. tchau.